Voltei pra escola. Gostaram? A bunda mais dark da história dos animes cai em lágrimas nesse capítulo 324 de Boku no Hero, e eu também. Algo que eu duvidava muito que fosse acontecer, aconteceu. Porque eu já tava achando que a parte do discurso da Uraraka talvez não tivesse acrescentando tanto assim, ou tivesse sendo um pouco mais arrastada do que eu esperava que fosse, né? Só que a conclusão, o que realmente me tocou nesse capítulo foi a conclusão dele, toda a forma como foi construída a cena final, toda a conclusão dessa parte foi linda. Como eu falei, a parte da argumentação, a fala em si, as frases que a Uraraka soltou não influenciaram tanto assim, mas aquele final, galera, nossa senhora, como foi tocante, como foi bonito e como foi bem construído. Vamos lá então falar desse capítulo dessa semana. Lembrando que a gente tá na meta, quase batendo 500 mil inscritos, então conto com a sua inscrição para a gente bater essa meta o quanto antes, beleza? Então começa com o discurso da Uraraka, né? Ela dizendo o quanto amava ver as pessoas felizes, ver a reação das pessoas ao verem os heróis salvando vidas, mais até mesmo do que os heróis em si. Ela gostava de ver a reação das pessoas, todo mundo celebrando, todo mundo comemorando, então dá pra gente deduzir que ela é fã de canais de react, né? Ela gosta de ver canais de react, saber a reação das pessoas. Só que claro que para as coisas não serem tão fáceis assim, um random, ele decide tomar a frente e implicar com todo o discurso dela, né? Ele decide se contrapor e, ironicamente, vocês reparem só que ele tá com a camiseta do All Might ali vestida, né? Só que era um mal necessário para esse capítulo, só para não ficar tão fácil assim, só a Uraraka dizendo, eles colocaram um random qualquer ali, tendo um pouco mais de voz, só para se contrapor ao discurso dela. Ai, cara, Shigaraki, só um, pode levar só um, a gente abre essa exceção, pode levar pelo menos aquele ali. E ela com certeza com esse discurso ganhou moral com a sogra dela, você vê que ela tá lá no capítulo assistindo tudo, a mãe do Midoriya, e com certeza ela tá orgulhosa da futura nora dela. E o primeiro gancho aqui, galera, sobre o discurso dela é quando ela fala o seguinte: é por isso que peço a total cooperação de vocês, para que todos possam sorrir juntos de novo. E nessa hora ela lembra da Toga e do último encontro que elas duas tiveram, né? Ela lembra que a Toga ela não estava feliz, na verdade ela estava chorando naquela hora e ela percebeu isso, e quando ela fala que quer ver todos sorrindo de novo, ela claramente achou, peraí, nem todos. Mas aproveitando, galera, para relembrar um pouco do que aconteceu entre as duas personagens, a gente viu o confronto entre elas duas no arco passado, e no final desse confronto a Toga aparece chorando. E durante esse confronto a Toga, ela diz que ela se enxerga como igual a Uraraka pelas duas gostarem da mesma pessoa. Só que claro que o mundo ele não pode ser resumido dessa forma. Você não pode se comparar, dizer que você é igual a outra pessoa só porque você também gosta e nem da mesma forma. E não é nem da mesma forma, mas você gosta da mesma pessoa ali. E mais, a Toga no meio disso, ela diz que sente a necessidade de se transformar nas pessoas que ela gosta, de tomar o sangue delas para conseguir isso, para conseguir assim com as habilidades dela se transformar naquela pessoa. E é algo que sempre foi muito confuso para mim, e até hoje eu não sei ao certo se isso se deve por conta da individualidade dela, talvez por conta de algum instinto natural da sua individualidade, ou partindo do psicológico dela que tá completamente fora da cachola, né? Tá completamente desestruturado, ou se é uma união dos dois, porque se for a parte psicológica, dá pra ser resolvido em algum nível, mas se for uma questão de instinto por conta das individualidades dela, já fica um pouco mais complicado. Mas ela tinha ido atrás da Uraraka pra perguntar o que os heróis fariam com ela, se ela também merecia a morte, já que ela viu o amigo dela sendo morto pelo Hawks, né? O Twice acabou sendo morto e, em tese, os heróis eles salvam pessoas. Então isso quer dizer que o Twice ele não é uma pessoa, ele não pode ser considerado minimamente um ser humano e tem todo o direito de ser morto pelos heróis. Era essa dúvida que ela queria tirar, e nessa hora o que a Uraraka ela responde é que ela precisava lidar com as consequências. Se ela estava matando pessoas, se ela estava cometendo crimes, então ela precisava lidar com essas consequências. Ela não diz diretamente que, olha, você precisa ser morta. Então ficou aquela coisa ainda meio em aberto, apesar da Toga ela ter ficado chateadinha. Mas eu acho que o que pode acontecer, o ato final da Toga, eu acho que pode vir a ser um ato heróico. Ela pode acabar se espelhando, já que ela tem essa identificação
com principalmente a Uraraka e o Midoriya, talvez ela querendo se espelhar nas ações desses heróis e sabendo que os heróis eles se sacrificam por outras pessoas, pode ser que ela se sinta bem se sacrificando também dessa mesma forma, já que ela gosta muito do Midoriya, por que não ela acabar se sacrificando por ele, fingindo, olha só que louco, né? Ela fingindo ser a Uraraka e a gente vê a Uraraka sendo morta e depois a gente descobrindo que na verdade era a Toga. Isso seria um belo de um plot twistzinho ali para um capítulo mais adiante, né? Torcer para isso acontecer. Ou pode ser o contrário também. Ela se fingindo de Midoriya, se sacrificando pela Uraraka também encaixaria perfeitamente, mas eu acho que eu preferiria o primeiro caso. Então, voltando ao discurso, enquanto a Uraraka, ela fala, o Midoriya, ele começa a cair no chão. Ele começa a cair no chão e nessa hora a gente tem um flashback de quando eles se conheceram e essa foi uma das melhores partes desse capítulo. Foi um dos elementos principais que fizeram eu me emocionar. É mostrado um pequeno flashback de quando eles se conheceram a primeira vez que eles se conheceram e ela dizendo pro Midoriya, cuidado pra não cair, cuidado pra não tropeçar e cair, porque cair assim no primeiro dia, né, pode acabar sendo um mau presságio. E logo em seguida voltando pro momento atual onde o Midoriya ele cai de joelhos no chão em lágrimas. E aquela frase dizendo, essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos. E você vê que não só o flashbackzinho, mas essa frase também, vários dos elementos lá do começo da história foram trazidos aqui para esse momento também, e não só esse, mas também um outro. Mas essa frase do flashback da Uraraka dizendo cuidado para não cair, isso pode ser um mau presságio, cara, olha só o simbolismo, olha só o contraste que faz com essa cena aqui, né? Ele podendo cair, ele podendo se dar o luxo de ali, cara, desabar em lágrimas, como foi que ele fez nesse capítulo, e mais do que isso, né? Até mesmo a frase dela dizendo cuidado para não cair se remete até mesmo ao momento anterior do Midoriya, quando ele tava ali se isolando e se afundando cada vez mais em trevas e solidão. Então se encaixa também nesse momento, né? Cuidado para você não cair. E em seguida a página dupla com a Uraraka dizendo deixem ele ficar aqui na sua academia de heróis. Muito legal, galera. Essa cena muito legal de verdade, bem clássico, né, do japonês. Ele se ajoelha daquela forma quase que como se ele estivesse implorando para continuar ali e em seguida a página com foco no rosto dele. E isso serve como mais uma menção ao que aconteceu também no começo da história de Boku no Hero, que é o All Might dizendo para ele, você também pode se tornar um herói. E naquele momento o Midoriya ele cai e desaba em choro dessa mesma forma que a gente vê nesse capítulo, segurando a mão no peito, escorrendo e descendo a cachoeira de lágrimas e com o rosto dele virado pra baixo, sabe? Aquela cena, quando eu vi isso no anime, galera, vocês não têm noção do quanto eu senti o impacto daquela cena e ver essa alusão àquela cena, né? Um paralelo com aquela cena sendo exposto aqui também nesse capítulo é perfeito. E você vê que não para por aí, ainda teve mais coisa. A gente vê nesse momento o random do primeiro episódio, galera. Vocês lembram dele? Quando ele aborda o Midoriya dizendo, olha só, você tá fazendo anotações sobre o que estava acontecendo, né? Sobre a briga dos heróis. Você pretende ser um herói? Que bom! Você consegue. Cara, olha só ele aparecendo também agora nesse capítulo. Muito legal de verdade, incrível. E não para por aí, ainda teve mais uma que foi o momento final para fechar esse capítulo, que foi o Kota correndo em direção ao Midoriya e relembrando também aquele momento em que o Midoriya ele foi atrás do Bakugou tentar salvar ele e aquela frase, o meu corpo se moveu sozinho. É o que o Kota ele fez ali. O Kota ele se moveu sozinho, sem ao menos perceber, sem antes perceber o que ele estava fazendo, ele já tinha corrido. E ainda por cima, um mini flashback de quando ele pediu um tênis igual ao do Midoriya pra mãe dele, galera. E isso sendo usado agora, né, pra ele correr em direção ao Midoriya. Cara, perfeito, né? Enquanto o All Might ele servia como um símbolo pro Midoriya, agora já vê a nova geração ali surgindo e enxergando o Midoriya como esse símbolo. E a última página onde o Kota ele chega até o Midoriya e também junto dele a garota Furry, né, a Furry que o Midoriya ele salvou capítulos atrás com a frase, essa também é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Que perfeito que foi isso, galera. Que perfeita
que foi essa frase, porque os heróis, vamos aqui fazer uma reflexão, os heróis, eles sempre são vistos como máquinas de combate, como funcionários, como alguém que estão lá para servir e tal. Mas antes disso, antes dessas pessoas que estão lá para servir a população, eles também são seres humanos. Então eles precisam desse momento, eles precisam sentir que podem expor as suas fraquezas ali perante a população, porque se isso não puder ser feito, se eles só sofrerem uma retaliação por parte das pessoas, eles não vão conseguir seguir adiante. Então isso também serve como um amadurecimento para aquelas pessoas que estão assistindo, para elas se permitirem também amadurecerem e assim exercerem um mini ato heróico ali e estenderem a mão para quem naquele momento está precisando mais deles do que ninguém. Galera, como eu falei, toda a parte do discurso da Uraraka em si, todas as frases que ela falou, talvez não tenham tido o maior impacto do mundo, mas toda a construção final, todos esses elementos, toda a retomada, todo o resgate que foi feito ao começo da história de Boku no Hero sendo trazida aqui, nesse momento, foi absolutamente perfeito e muito bem construído, galera. Quem não chorou, mentiu ou não tem coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, 500 mil inscritos é a meta, então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos semanais do mangá de Boku no Hero que saem aqui nesse canal. Até a próxima. Tchau.